alunos do Focus Concurso, sejam muito bem-vindos à nossa aula de conhecimentos bancários. Para quem não me conhece, mas para quem me conhece também, o meu nome é Amanda Aires, eu sou professora de conhecimentos bancários e economia, mas mais economia que conhecimentos bancários, mais dos dois conteúdos. E nós vamos juntos mergulhar nos conteúdos associados a conhecimentos bancários. Só que antes de falar do que é que nós vamos fazer, eu queria que você me desse uma moralzinha. E aí, para falar comigo, tirar dúvidas, ter alguma pergunta ou algo que não ficou claro, é só me chamar lá no meu Instagram. Eu tô no @profamandaAires, tudo junto, tá? Então eu tô aqui no @profamandaAires, lá no Instagram. Segue lá a professora, dá aquela moral na curtida, fica tudo jóia, tá bom? E aí, o que é que nós vamos observar nesse conteúdo? Um ponto que eu queria conversar com vocês é que, primeiro passo, eu não quero que vocês decorem. Obviamente, ao longo do nosso trajeto, existirão alguns momentos em que eu vou dizer, minha gente, segura na mão do conceito e segue, porque não tem muito o que compreender. Mas eu não quero que vocês vejam o conteúdo de conhecimentos bancários de forma estanque. Eu quero que vocês vejam de forma ampla para que vocês saibam exatamente onde vocês estão, para que vocês compreendam como é que vocês conseguem ter um melhor ganho quando nós falamos em termos da análise de conhecimentos bancários. E aí, para poder entender isso com mais clareza e com mais firmeza, a gente vai dividir o nosso conteúdo entendendo o escopo maior. E o que é que nós queremos estudar quando nós falamos em termos de conhecimentos bancários? O que nós estamos efetivamente fazendo é estudando o sistema financeiro nacional, o escopo do sistema financeiro nacional, a estrutura do sistema financeiro nacional, e aí nós vamos, em alguma medida assim, dar profundidade a essa nossa compreensão. Em alguns momentos nós vamos dizer, eu preciso aqui me aprofundar nesse espaço para que eu compreenda melhor o seu funcionamento. E aí, nesse caso, como é que eu quero que vocês observem? Vamos sentar aqui e ver essa imagem, tá? O que é que essa imagem nos mostra? Essa imagem vai nos mostrar o seguinte. A pessoa vai, nossa, enlouqueci. Tem calma, respira que você vai entender, bem. O que nós vamos estudar dentro de todo o funcionamento de uma economia é esse trecho aqui, o trecho 2, mercados financeiros. O que a gente vai buscar entender é como é que esse mercado financeiro... Tá até de outra cor, tá ali, azul escuro, não, azul escuro não, foi muito preto, azul. O que é que nós precisamos compreender é o funcionamento aqui desse mercado financeiro que está conectado com todos o que nós chamamos de agentes econômicos. Então, quando eu analiso o mercado financeiro, eu analiso uma parte da economia, por isso eu sou professora de economia, né? Porque eu acabo estudando isso também. Então, eu estudo uma parte da economia e eu vejo como é que essa parte, que são os mercados financeiros, vão se relacionar com todos os agentes econômicos. E quem são esses agentes econômicos? Famílias, empresas, governo e resto do mundo. Então, quando eu estudo conhecimentos bancários, eu estou, na verdade, estudando com detalhes o funcionamento desse mercado financeiro, a compreensão do funcionamento desse mercado financeiro. Então, é isso que nós vamos efetivamente fazer. E aí, o que é que acontece nesse caso aqui, para que a gente possa reforçar a nossa análise?
o que nós vamos estudar, e vou voltar para cá, entendendo, na verdade, esse grande mercado financeiro, o que nós vamos buscar compreender ao longo do nosso conhecimento bancário é como esse mercado financeiro vai se relacionar com os 4 agentes daquela ou de uma economia. Então, dentro do mercado financeiro, eu vou buscar compreender o funcionamento do mercado financeiro quando nós tratamos da análise com as famílias. Então, como é que esse mercado financeiro, deixa eu só voltar aqui, vai se relacionar com as famílias? Como é que esse mercado financeiro vai se relacionar com o governo ou com as empresas? Ou, finalmente, ainda com o resto do mundo? E aí, na hora que eu entendo esse escopo maior, fica mais fácil na hora que eu for trabalhar com vocês, tópicos mais específicos, que vocês entendam, esse estudo que eu estou fazendo aqui dentro do contexto do mercado financeiro, eu estou trabalhando esse tema, eu estou trabalhando esse tópico, eu estou trabalhando esse aspecto. Calma, vai ficar claro para vocês. E aí, o que eu quero que vocês observem é o seguinte, vejam só, o que eu quero que vocês observem quando, por exemplo, nós trabalhamos ou fazemos a análise do mercado financeiro e dos seus impactos ou da sua relação com a família, nós estamos trabalhando aqui característica do que está no edital de vocês, do que nós chamamos de mercado de crédito. Esse mercado de crédito que normalmente vem materializado no conteúdo de produtos financeiros. Então, tá aqui, eu analiso esses produtos financeiros dentro do mercado de crédito. E aí, o que é, então, esse mercado de crédito? Esse mercado de crédito agora vamos saber mais fácil, o segmento do mercado financeiro que atende os desejos das famílias. Então, quando eu falo de produto financeiro, eu estou falando basicamente de um produto que é direcionado para atender as necessidades das famílias. Mas o mercado financeiro também se relaciona não apenas com as famílias, mas também com as empresas, um outro agente econômico relevante. E aí, quando o mercado financeiro vai atuar junto às empresas, o que nós vamos ter é o estudo do que nós chamamos de mercado de capitais. E aí, o que é esse nosso mercado de capitais? É o meu mercado de ativos financeiros quando eu falo do tratamento das empresas, que também está no edital de vocês, quando nós falamos, por exemplo, do mercado em que envolve bolsa, do mercado em que envolvem os valores, os TVMs, os títulos e valores mobiliários. Eu posso falar também ainda, além de bolsa e TVM, eu posso falar de ações, eu posso falar de companhias, tudo isso é dentro do escopo de mercado de capitais. E eu vou estudar mercado de capitais quando eu analisar o relacionamento que as empresas estabelecem com o mercado financeiro. Veja que o edital, não importa em qual edital ou para qual edital você esteja trabalhando, o que nós vamos observar é que todos eles atuam dentro desse mesmo escopo de estudar cada um dos mercados. Além do mercado de crédito, que trabalha com as famílias, além do mercado de capitais, que trabalha com as empresas, eu tenho mais 2 mercados. O mercado monetário e também o mercado cambial.
O que é o mercado monetário? É o relacionamento, estabelece como é que acontece o relacionamento entre o governo e o mercado financeiro. Então, tá aqui o nosso mercado. Deixa eu ver se é para enxergar. Dá para enxergar. O nosso mercado monetário. É no nosso mercado monetário que nós vamos falar sobre tesouro direto. É no nosso mercado monetário que nós vamos falar sobre STN, compra de mercado, compra de títulos públicos. Tudo isso acontece no mercado monetário. E, finalmente, quando eu falo de resto do mundo, eu estou falando aqui do nosso mercado cambial. Então, o que é que eu vou estudar na minha disciplina de conhecimentos bancários? Eu vou estudar na minha disciplina de conhecimentos bancários todas as ações que acontecem no mercado de crédito, as ações que acontecem no mercado monetário de capitais e no mercado cambial. Porque os nossos os nossos bancos, que é onde eu quero trabalhar, eles na verdade são agentes que atuam no mercado de capitais. E por atuar no mercado, são agentes que atuam no mercado financeiro. E por atuar no mercado financeiro, o que nós vamos ter é que eles vão atuar em cada um desses mercados. Por isso que eu preciso entender onde é que eu tô, para não ficar solto e fazendo o que eu acho que é uma perda de energia, que é engavetando o conhecimento. Vamos entrelaçar o conhecimento. Conhecimento entrelaçado é conhecimento útil, é conhecimento que não se perde, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Estudar o mercado financeiro. E por que é que eu preciso, em conhecimentos bancários, falar sobre esses mercados? Porque os bancos são os grandes representantes ou os grandes agentes atuantes do mercado financeiro. Por isso é preciso compreender os mercados, porque os bancos estão atuando em cada um desses mercados em maior grau ou em menor grau também. Porque falar em mercado financeiro é essencialmente falar, bora ver aqui, do processo de intermediação financeira. Então, falar em mercado financeiro é falar que dentro desse mercado financeiro existe a necessidade de um processo de intermediação financeira também. Então, é isso que vai acontecer aqui para que a gente possa melhor analisar. E aí, vejamos alguns pontos que são essenciais. E eu quero, nessa aula de hoje, despertar em vocês esse raciocínio. Eu não quero chegar com conteúdo, porque o conteúdo... Aliás, eu não quero chegar com conteúdo explícito. Implicitamente, nós estamos compreendendo o conteúdo. O que eu quero fazer com vocês hoje é contar uma história. E em contando essa história, você vai saber como navegar em todo o nosso conteúdo de conhecimentos bancários. E aí, o que é que nós vamos ter afinal? Vejam só, vamos voltar para cá. O que eu tenho nós falamos em mercado financeiro, tá? Esse mercado financeiro vai se conectar a todos os agentes econômicos. Só que eu não disse ainda a razão, você já sabe. É nesse mercado financeiro que nós temos a presença de dinheiro, a presença de moeda. Então, todos os agentes econômicos que aqui estão precisam, em maior ou em menor grau, de moeda. E aí, o que é que o mercado financeiro faz? Ele faz essa moeda circular com mais facilidade, com mais fluidez. O mercado financeiro dá fluidez a esse dinheiro. Então, é isso
que ele vai fazer? Como ele vai fazer isso? Conectando agentes econômicos. Nossos agentes econômicos agora vão estar divididos em dois grupos. Os agentes econômicos superavitários, aqueles agentes econômicos que possuem dinheiro, e eu tenho do outro lado aqui os agentes econômicos deficitários. E esses agentes econômicos deficitários precisam de dinheiro. Quem é esse meu agente econômico superavitário? É todo mundo que tem algum dinheiro sobrando. E eu vou explicar a vocês quem são esses agentes econômicos. E quem são os meus agentes econômicos deficitários? São aqueles que precisam de dinheiro. E aí, o que é que nós temos? Vamos mergulhar no caso dos agentes econômicos deficitários. Vamos ver aqui junto. Os agentes econômicos deficitários também são chamados de tomadores, de devedores ou também de gastadores. Então, é isso que nós temos quando nós falamos de agentes econômicos deficitários. Eles necessitam captar recursos financeiros de terceiros por um determinado período de prazo, a fim de financiar no presente consumo, investimento ou capital de giro, para os quais não possuem recursos financeiros ou, por uma decisão financeira, optem por utilizar-se de recursos de terceiros. Essa é uma definição do Antunes e do Pires. E aí, quem pode ser esse meu agente econômico deficitário? As famílias, que nós já vimos, vão tomar recursos no nosso mercado de crédito. As empresas que vão tomar recursos no mercado de capitais e os governos que vão tomar recursos no mercado monetário. Eu posso ter ainda aqui, sim, empresas, famílias e governos que não estão no meu país, estão no resto do mundo. Resto do mundo são as famílias, as empresas e os governos que não estão no meu país. Então, quem é o agente econômico deficitário? É aquele que tem necessidade de captação de recursos. Ele precisa captar recursos. Precisa captar recursos, aí vamos arrumar. Porque por um determinado período de tempo, né, um determinado período de prazo, a fim de financiar consumo, casas, famílias, investimento, pode ser governos ou empresas, e capital de giro, que é um financiamento característico das empresas. Então, o meu agente econômico deficitário, ele vai fazer a captação de recursos, independentemente do mercado que nós estejamos analisando. Esse meu agente, ele vai fazer essa captação de recursos. E quem são os agentes econômicos superavitários? São aqueles que fazem a cessão dos recursos. Vamos só observar aqui. Os agentes econômicos superavitários também são chamados de agentes econômicos poupadores, agentes econômicos aplicadores ou investidores também. E aí possuem recursos disponíveis e disposição para aplicar tais recursos por um determinado prazo, auferindo renda por essa aplicação. Essa é uma definição do Antunes e do Pires também.
Então, tá aqui a nossa definição. E quem são esses agentes econômicos superavitários? Os mesmos dos deficitários. As famílias, as empresas, o governo e também pode ser o caso, sim, do que nós chamamos de resto do mundo, que são famílias, empresas e governos que estão fora do meu país. Só que além desses agentes, eu tenho ainda o que nós chamamos de investidores institucionais. E o que são esses investidores institucionais? São entidades que fazem a gestão de recursos de terceiros e que vão fazer a aplicação dos seus recursos para poder ganhar rendimento. Esses investidores institucionais podem ser o que a gente vai trabalhar com mais detalhes. Os fundos de pensão, os fundos de investimento são investidores chamados de investidores qualificados. Ele fala aqui. Eu tenho ainda previdência privada como investidor institucional, fundos de investimento, tá aqui. Companhias de seguro e companhias de capitalização, por exemplo. Então, qual é a função do nosso mercado financeiro nessa nossa primeira aula bem intuitiva? A função do mercado financeiro é conectar. Mercado financeiro é conexão de agentes econômicos. A conexão entre agentes econômicos superavitários e agentes econômicos deficitários. Então, é isso que está aí mostrado para gente. Só que eu tenho ainda um ponto essencial que deverá ser reforçado aqui. Esse mercado financeiro, diferentemente do que nós chamamos de mercado de bens e serviços, exige a presença de um outro agente econômico. Veja, quando você decidiu fazer a assinatura do Focus, o que foi que você fez? Você chegou lá no site do Focus, preencheu os seus dados e mandou a informação e comprou o curso. Quando eu vou ao supermercado, eu faço a mesma coisa. Eu não preciso de um terceiro. Eu vou ao supermercado e pago. Quando nós falamos de mercado financeiro, para que esse mercado funcione, para que esse mercado ele exista, eu preciso de alguém que conecte os dois agentes. Veja, se você disser, não, eu quero 100 mil reais emprestado ou 300 mil reais, porque eu quero comprar meu apartamento, você não vai conseguir uma única pessoa desconhecida que vai te dar esse dinheiro. Você não vai conseguir isso. Você vai a um banco para que esse banco te empreste esses recursos. O mercado financeiro, ele exige o surgimento aqui do que nós chamamos de intermediários financeiros, e eu preciso desses intermediários que são basicamente representados pelos bancos para que eu consiga fazer essa conexão entre os agentes econômicos superavitários e os agentes econômicos deficitários. Eu preciso desse intermediário financeiro que vai ser representado pela presença dessas instituições financeiras. E por que é que eles existem para fazer conexão? Porque os dois agentes, os econômicos superavitários e os agentes econômicos deficitários, não vão conseguir sozinhos se conectar. Eles precisam da presença de um intermediário financeiro que faça essa conexão, que construa esse elo de vínculo entre os agentes, porque eles não conseguem fazer isso de forma separada. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos botar para cá. Falar em mercado financeiro, nessas conexões e nesses mercados, é falar necessariamente do processo de
intermediação financeira. Então, vai falar aqui desse processo de intermediação financeira. Não dá para falar de mercado financeiro sem a presença desse intermediário, que faz com que nós possamos nos conectar agentes econômicos deficitários com agentes econômicos superavitários e que nós agora descobrimos a sua função. Dentro desse sentido, eu entendo agora que mercado financeiro é a materialização, mas é a estruturação de vínculo entre agentes econômicos superavitários e agentes econômicos deficitários, não importa em qual mercado eu esteja falando, não importa se eu estou falando de famílias, governos, empresas e resto do mundo, eu vou conectar essas pessoas através de um processo de intermediação financeira. Para isso, eu preciso ter um intermediário financeiro que vai ser visto normalmente como uma instituição financeira. E aí, dentro desse sentido, a gente pode trabalhar o conceito do que é o nosso sistema financeiro brasileiro. E ele está aqui. O sistema financeiro brasileiro faz a intermediação, que foi o que nós falamos, o processo de intermediação e a distribuição desses recursos no mercado. Recursos esses que são advindos da poupança, em que eu entendo que poupança é a minha renda não consumida. Então, tá aqui. E que são destinados ao financiamento de investimento em setores produtivos da economia ou que podem ser utilizados também para fins de consumo das famílias. A destinação dos recursos não está amarrada, né? Eu posso ter uma destinação mais focada assim ou uma destinação mais distribuída. Não existe um rigor de que esse dinheiro tem que ir para esse destino, a não ser que a minha operação assim o diga, assim o determine. Tudo que nós estamos vendo aqui são esses passos mais iniciais que nós temos que compreender de conhecimentos bancários. Você vai dizer, mas Amanda, tá tudo muito óbvio para mim. Pois é. Apesar do processo de obviedade que você está vendo, você vai começar a compreender que esse entendimento mais lúdico vai te ajudar nos caminhos mais tortuosos quando nós formos andando ao longo do entendimento de conhecimentos bancários que está só começando. Essa foi a nossa primeira aula, mas tem muita coisa ainda para vir. E aí, você não vai sair daí, que a gente vai chegar já, a gente vai voltar já no nosso segundo bloco. De novo, não sai daí, a gente volta já.